faz ou desenvolve na área da análise do discurso com a questão da formação de professores à distância. Quando a gente inicia um curso, especialmente um curso de graduação, não necessariamente ou não obrigatoriamente a gente começa por apresentações. Mas eu, pelo menos, como docente, tenho esse costume de me apresentar aos alunos e de solicitar que os alunos se apresentem. As pessoas se apresentam, E ao se apresentarem, elas estão, nesse momento, construindo uma imagem de si para esse professor. E o professor também, à medida que se apresenta, constrói para o aluno uma imagem também de si, que vai ser confirmada ou não no decorrer do processo que vai ser vivido naquela turma. Quando a gente parte da educação à distância, aí a questão é um pouquinho diferente, A gente tem a possibilidade do professor se colocar muito rapidamente, se descrevendo ali e, digamos, selecionando aquilo que ele acha importante que o aluno tenha acesso, Pode disponibilizar uma foto ou não. Então, como é que fica essa questão dessa construção, que é muito importante, que é a construção dessas imagens que tem que ser efetivamente trabalhadas para que a gente tenha o que a gente chama de rapport, para que a gente tenha uma interação eficaz, uma interlocução interessante. Eu vejo duas situações. A situação da tradição, aquela em que eu estou face a face, perante as pessoas, me apresentando e recebendo essas apresentações, e onde eu posso trazer outros elementos para tentar construir essa imagem que o outro está fazendo, que parte desde a roupa que usa, ao cabelo, à costura, ao lugar onde fica na sala. Quando a gente chega na rede, já fica diferente, porque a sala, digamos, esse espaço virtual, a gente tem muito problema ainda do ponto de vista de criatividade, porque parece que os alunos ainda se dirigem a um professor. E a maior dificuldade, ou digamos assim, o maior desafio nosso é fazer com que essa interatividade não fique muito reproduzindo essa sala tradicional, mas que essas falas circulem e que as pessoas interagem entre elas. Para poder chegar como professor a trabalhar esse nível mais abstrato, que significa construir uma imagem de si, eu achei que uma possibilidade interessante era iniciar essa apresentação trabalhando com isso a publicidade. Porque a publicidade, como Nelly muito bem disse, faz parte dessa sociedade de consumo, ela está espraiada por todos os lugares. A gente encontra desde os mosquitinhos que entregam os adesivos que entregam para a gente nos sinais, a gente encontra nos muros, a gente encontra nos outdoors, a gente encontra na televisão que vemos com frequência. Então não é algo que a gente precise recolher, é algo que já faz parte, que atravessa a nossa vida. Então eu posso aproveitar isso para trabalhar com a publicidade, o que a gente chama de construção de imagem. E a partir daí levar a cada aluno de cursos de educação à distância, que são também professores, a pensar nesse processo que é a construção da imagem, quando a gente começa a ter uma relação mais estreita, mais ligada, mais sistemática no curso de educação à distância. A questão, então, é o problema de interlocução em EAD, a sala de aula virtual. Então, isso, para mim, é as apresentações iniciais, se tem roteiro ou não, porque, às vezes, no próprio manual didático, nas instruções, tem assim, se apresenta, aqui uma sugestão, diga há quanto tempo você trabalha na área, em que área, de que área você vem e tal. E, às vezes, simplesmente diz assim, se apresente e sem dar um roteiro. Então, a gente vai ver que tem uma diferençazinha aí em relação a isso. Se é com roteiro ou livro. Nessa apresentação, a gente tem construção de imagens. E aí a gente tem a problematização também da dimensão da identidade na sociedade contemporânea. Porque não necessariamente a gente vai trabalhar com a imagem no sentido de uma reprodução do real. Porque hoje a gente tem as imagens que são construídas e que não necessariamente embatem com aquilo que a gente chama de realidade. A pessoa que vai interagir comigo tem que interagir com essa representação que eu estou deixando livre, independente dela ser colada no real ou não. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver com a noção de ethos. A noção de imagem tanto pode ser plástica ou icônica. A imagem que eu tenho de uma, digamos assim, uma fotografia de uma pessoa
imagem que eu tenho num jornal, quando eu tenho uma foto que representa, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas. Mas eu tenho também uma imagem do ponto de vista ideológico, a imagem de uma empresa, a imagem do estado de Pernambuco. Então eu tenho dois níveis, um nível mais concreto do ponto de vista que a gente chama de uma ancoragem icônico-plástica e uma imagem que a gente vai ter como uma representação de natureza mais ideológica. As duas se somam, não é? Principalmente nessa sociedade que ali levantou aí que a sociedade de consumo, uma sociedade que é dominada por um modo de produção que a gente chama então de modo de produção capitalista. Menguenot é um dos autores que mais tem refletido na atualidade sobre essa questão do ponto de vista da análise do discurso. Do ponto de vista da análise do discurso, a gente trabalha com essa construção de imagem chamando de ethos. A noção de ethos é uma noção estabelecida por Aristóteles quando estudou o discurso e estabeleceu então uma distinção tripartite que pega o logos, que é a referência ao mundo, o pathos, que é algo que está se relacionando então com o receptor de um discurso, de uma interlocução, e o ethos, que é essa construção da imagem do locutor e enunciador, que há uma diferença, né? Eu posso ter um enunciador no discurso, e aí eu tenho uma imagem construída desse enunciador que não corresponde ao locutor empírico. Em trabalhos desenvolvidos desde os anos 80, Menguenot ressignifica essa noção como imagem de si mostrada no discurso. É preciso observar que pouco importa a verdade da imagem construída. Em geral, as imagens construídas são positivas. Por que a gente fala que são positivas? Porque ninguém constrói uma imagem, né, do ponto de vista de tentar passar um lado negativo. Né? Mas a gente pode ter também esse lado, esse aspecto positivo, entendido diferentemente de acordo com os grupos sociais. Então, quando eu entro numa sala de aula, mesmo que eu não conheça ninguém daquela sala de aula, mesmo que eu não tenha ouvido nenhuma apresentação, eu já tenho mais ou menos uma ideia que foi formada por N elementos, desde as experiências já de dar aula num certo curso, né, ao entendimento daquela sociedade onde a gente está inserido. Então, a gente entra mais ou menos com essas imagens relativamente pré-construídas. Então, eu posso dizer que há um ethos pré-discursivo e um ethos discursivo. O ethos é composto não só de material verbal, mas também de gestos, roupas e a face do locutor. Isso está colocado do ponto de vista da teoria. E isso também implica a gente ter um grau de abstração muito grande, e mais adiante, quando eu der o exemplo da publicidade, eu vou explicar que não necessariamente eu tenho que ter, por exemplo, pictograficamente, esse gesto, esta roupa, esta imagem. E no caso da educação à distância, muitas vezes a pessoa nem sequer uma foto disponibiliza, eu não tenho nada referente a essa construção aqui, que são os gestos, a roupa, a face do locutor. O ethos, então, é um comportamento e, como tal, articula material verbal e não verbal, produzindo efeitos multissensoriais. O ethos é, portanto, a noção discursiva, o processo interativo e a noção híbrida.